A ciência moderna tem revelado que aquilo que chamamos de frequência pessoal não é apenas uma metáfora espiritual, mas um conjunto real de padrões mensuráveis que emergem do cérebro, do coração e do sistema nervoso, influenciando diretamente a forma como percebemos e interagimos com o mundo. Pesquisas em universidades como Stanford, MIT, Princeton e Oxford mostram que nossos estados internos não são neutros. Emoções, crenças silenciosas, expectativas e intenções geram assinaturas eletromagnéticas, padrões de ondas cerebrais e ritmos cardíacos que se alinham ou se chocam com o ambiente ao redor. Essa dinâmica é tão concreta que hoje existem equipamentos capazes de medir, em tempo real, a coerência entre cérebro e coração, revelando como determinados estados emocionais abrem a mente para oportunidades, enquanto outros a fecham completamente. Quando se fala em vibrar na frequência da realidade desejada, a explicação científica está justamente nesse ponto. Seu estado interno molda sua percepção, e sua percepção molda as decisões que você toma, as ações que você escolhe e até os caminhos que consegue enxergar. A física moderna contribuiu para esse entendimento ao demonstrar que o universo em sua base é composto por campos, vibrações e padrões de informação. No nível subatômico, partículas não possuem posição fixa até que interações específicas ocorram, e seu comportamento é influenciado por padrões sutis de observação e contexto. Embora isso não signifique que pensamentos manipulam partículas, significa sim que sistemas complexos são altamente sensíveis a filtros internos como atenção, intenção e expectativa. Pesquisadores como Dean Radin realizaram estudos onde estados emocionais coerentes alteraram oscilações em dispositivos de ruído quântico, sugerindo que a consciência influencia estatisticamente padrões físicos, ainda que de forma delicada. Ao mesmo tempo, a psicologia cognitiva mostra que atenção e expectativa moldam como interpretamos informações, criando um efeito dominó que modifica não só o que percebemos, mas também o que escolhemos fazer diante da realidade. Assim, quando você ajusta sua frequência interna, mantendo estados emocionais como clareza, foco, calma e propósito, você altera a forma como o cérebro filtra o mundo e, portanto, altera o campo de possibilidades disponíveis. Em paralelo, a neurociência trouxe uma das descobertas mais importantes para compreender essa dinâmica. O cérebro não reage ao mundo como ele é, mas prevê o mundo com base em padrões internos. Carl Friston, criador do modelo de codificação preditiva, demonstrou que a mente está sempre adiantando cenários, buscando criar uma versão estável da realidade. Isso significa que aquilo que você sente, pensa e acredita gera previsões que direcionam sua percepção. Se sua vibração interna é marcada por medo, dúvida e ansiedade, o cérebro passa a prever riscos, falhas, escassez e obstáculos, mesmo quando não existem. Mas se sua vibração é marcada por coerência, estabilidade emocional e foco, o cérebro começa a prever caminhos, soluções e oportunidades que antes estavam invisíveis. Essas previsões alteram seu comportamento sem que você perceba. Você vê mais, entende mais, reage melhor e toma decisões que criam uma realidade mais alinhada ao que deseja. A ciência do coração também entrou nessa equação. Pesquisas do Instituto HeartMath mostram que o coração possui um campo eletromagnético até 60 vezes mais forte que o do cérebro, e que quando ele entra em estado de coerência, um padrão estável, rítmico e organizado, ocorre uma sincronização imediata entre sistemas neurológicos, emocionais e cognitivos. Esse estado, registrado por sensores e gráficos, aumenta a clareza mental, estabiliza emoções, amplia a intuição e melhora a tomada de decisões. Em outras palavras, quando sua vibração se organiza, sua mente se organiza. Andrew Berman, neurocientista da Universidade de Stanford, explica que emoções e estados fisiológicos alteram neurotransmissores cruciais como dopamina, serotonina e noradrenalina, que determinam energia, foco, motivação, criatividade e ação. Ou seja, vibrar na frequência da realidade desejada não é magia. É colocar seu corpo, seu cérebro e seu sistema nervoso em estados que promovem comportamentos alinhados ao que você quer manifestar. Quando você sustenta uma frequência coerente, aquela sensação interna de alinhamento, clareza e direção, seu cérebro melhora a capacidade de cálculo, filtra informações de forma mais precisa, enxerga padrões ocultos e identifica oportunidades que antes passavam despercebidas. Seu corpo responde com estabilidade, foco e energia direcionada. Seu sistema nervoso reduz ruídos internos, o que eleva a capacidade de agir de forma assertiva. E, como resultado, sua realidade começa a mudar não porque algo externo te escolhe, mas porque você passa a se mover com precisão em direção à realidade desejada. Isso é ciência aplicada. Estados internos moldam comportamentos,
e comportamentos moldam resultados. A vibração, nesse contexto, é a arquitetura invisível que organiza tudo o que você constrói. A ciência tem demonstrado que nossa vibração interna é moldada por 3 camadas fundamentais: o estado emocional predominante, os padrões de pensamento recorrentes e a fisiologia que sustenta todo o sistema. Esses 3 elementos funcionam como engrenagens interligadas, criando um campo de coerência ou de caos que influencia diretamente como percebemos, reagimos e tomamos decisões. Estudos do neurocientista Richard Davidson, da Universidade de Wisconsin, mostram que pessoas que cultivam estados emocionais estáveis apresentam padrões cerebrais mais organizados, conexões neurais fortalecidas e maior resiliência diante de desafios. Isso significa que a vibração que você sustenta diariamente não nasce do acaso. Ela é construída por hábitos invisíveis que determinam a qualidade do seu estado interno. Quando emoções como ansiedade, raiva e frustração se tornam constantes, o cérebro ativa circuitos de sobrevivência que restringem percepção, reduzem criatividade e impedem avanços. Mas quando emoções como calma, clareza e propósito são cultivadas de maneira consistente, ocorre uma expansão perceptual que amplia seu campo de possibilidades. Essa relação entre frequência interna e percepção da realidade se torna ainda mais clara quando observamos os estudos de Lisa Feldman Barré, que mostram que emoções não são reações automáticas, mas construções do cérebro baseadas em previsões. Isso significa que sua vibração emocional influencia a forma como o cérebro interpreta cada situação. Se sua vibração está alinhada com medo e preocupação, sua mente cria previsões baseadas em ameaça. Se está alinhada com confiança e estabilidade, cria previsões baseadas em possibilidades. Esse mecanismo determina como você interpreta gestos, palavras, oportunidades e desafios. Pessoas que operam em baixa coerência tendem a interpretar o mundo como hostil ou limitado, enquanto pessoas em alta coerência percebem caminhos, ajustam estratégias e se movem com precisão. O ambiente interno molda o mapa do ambiente externo. No campo da física moderna, essa mesma dinâmica aparece sob outra perspectiva: a influência da informação sobre os campos de probabilidade. Pesquisas derivadas da teoria dos campos quânticos mostram que o universo não é um conjunto de objetos sólidos, mas uma teia de campos vibratórios em constante interação. Cientistas como David Bohm propuseram que a realidade manifesta é apenas a camada visível de um campo mais profundo de organização, onde padrões sutis influenciam comportamentos observáveis. Ainda que a ciência não afirme que pensamentos moldam a matéria diretamente, ela demonstra que sistemas complexos são altamente sensíveis a padrões internos, e é justamente nessa sensibilidade que a vibração emocional se torna um fator determinante para modelar comportamentos humanos que resultam em novas realidades. A vibração não altera partículas, ela altera você, e você altera o curso da sua vida. Em neurociência, essa transformação é explicada pelo processo de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de reorganizar conexões com base em repetição, foco e intensidade emocional. O pesquisador Michael Merzenich mostrou que o cérebro reconfigura circuitos inteiros dependendo do que você repete, sente e reforça. Isso significa que sua vibração interna não é apenas um efeito, é uma causa. Cada emoção sustentada, cada pensamento predominante e cada estado fisiológico repetido cria caminhos neurais que reforçam a forma como você pensa, sente e age. Quando você ajusta sua vibração para se alinhar com a realidade que deseja, você está literalmente recalibrando seu cérebro. Estudos sobre o sistema dopaminérgico mostram que quando você cria expectativa positiva e clareza de propósito, o cérebro libera dopamina de forma mais organizada, reforçando comportamentos que aproximam você de seus objetivos. A vibração interna atua como o código que reprograma o sistema. A fisiologia também desempenha papel essencial. O sistema nervoso autônomo regula ritmos que influenciam sua vibração emocional. Estados de estresse mantêm o corpo em alerta, elevando hormônios como cortisol e adrenalina, que interferem na clareza mental e nos processos decisórios. Mas estados de coerência ativam o sistema parasimpático, responsável pelo equilíbrio, pela reparação e pela lucidez. Pesquisas do HeartMath mostram que quando a respiração é estabilizada e o ritmo cardíaco entra em coerência, ocorre uma comunicação mais limpa entre coração e cérebro, resultando em ondas cerebrais mais harmônicas. Esse estado pode ser induzido, treinado e ampliado, e quando é sustentado, altera completamente a forma como você percebe e cria realidade. A vibração interna funciona como uma ponte entre fisiologia e consciência. Quando ela é elevada e coerente, tudo dentro de você opera em harmonia,
e essa harmonia é o combustível para construir a realidade desejada. Uma das descobertas mais reveladoras da ciência contemporânea é que a vibração interna não atua apenas na percepção, mas também na forma como influenciamos sistemas e ambientes ao nosso redor por meio de comportamentos, microexpressões, variáveis fisiológicas e padrões de comunicação que emitimos sem perceber. Estudos conduzidos por Robert Rosenthal, da Universidade de Harvard, mostraram que expectativas internas podem alterar drasticamente o desempenho de outras pessoas em contextos sociais e acadêmicos. Isso ficou conhecido como o efeito Pigmalião, e demonstra que nossas vibrações, expressas por linguagem corporal, entonação, campo emocional e postura, têm impacto direto no ambiente humano. Quando você sustenta uma frequência interna alinhada com clareza, confiança e coerência, sua presença influencia sutis sinais nos outros, que respondem de maneira mais aberta, colaborativa e receptiva. Em contraste, vibrações baseadas em insegurança ou tensão criam um campo de desconforto que fecha portas, mesmo sem palavras. Isso significa que sua vibração não afeta apenas você, ela afeta como o mundo reage à sua presença. Outro conceito científico essencial para compreender essa dinâmica é a ressonância. Na física, ressonância ocorre quando dois sistemas vibram em frequências compatíveis e começam a sincronizar padrões. No corpo humano, essa ressonância aparece em fenômenos como neurônios espelho, descritos por Giacomo Rizzolatti, que mostram como o cérebro réplica internamente estados emocionais observados em outras pessoas. Quando você mantém uma vibração interna elevada, coerente e estável, seu estado se torna contagioso, gerando ressonância em ambientes sociais, profissionais e familiares. Isso cria um campo favorável onde conexões mais profundas se estabelecem, ideias fluem com mais facilidade e oportunidades emergem naturalmente. A vibração funciona como um sinal que organiza o comportamento de grupos e influencia a dinâmica de interações. Ambientes harmoniosos são criados por pessoas que vibram em harmonia. Ambientes caóticos são marcados por frequências internas desorganizadas. Além disso, estudos sobre psicologia da percepção mostram que vibrações internas influenciam os vieses cognitivos que utilizamos para navegar no mundo. Daniel Kahneman e Amos Tversky demonstraram que o cérebro toma decisões com base em atalhos mentais construídos por experiências emocionais e padrões repetitivos. Quando sua vibração está alinhada com confiança e foco, seus vieses passam a favorecer decisões mais estratégicas, criativas e expansivas. Você passa a interpretar sinais sutis como oportunidades, a perceber conexões onde antes havia ruído e a agir de maneira mais inteligente. Em estados vibracionais baixos, esses mesmos vieses se tornam distorções negativas, levando a interpretações pessimistas, decisões precipitadas e comportamentos de autossabotagem. Vibração é filtro. Ela determina se você enxergará portas abertas ou paredes intransponíveis. A ciência comportamental reforça esse entendimento ao mostrar que vibração interna molda hábitos e disciplina. Estudos de Beijo Fogg, da Universidade de Stanford, mostram que comportamentos não são apenas escolhas racionais, mas expressões de estados internos. Quando sua vibração está desalinhada, você tem menos energia, menos clareza e menos motivação para sustentar hábitos que constroem a realidade desejada. Mas quando sua vibração interna está alinhada com o futuro que você quer, seu corpo e sua mente trabalham juntos, reforçando ações que aproximam você desse futuro. A vibração cria o momentum emocional, o impulso que transforma a intenção em ação e ação em resultado. Esse alinhamento se torna ainda mais evidente quando analisamos estudos sobre consciência interoceptiva, a capacidade de perceber sinais internos do próprio corpo. Pesquisas de Bud Craig revelam que pessoas com maior percepção interoceptiva possuem maior autocontrole emocional, mais clareza nas decisões e maior habilidade de ajustar estados internos. Isso significa que quando você aprende a identificar sua própria vibração emocional, tensão, expansão, contração, fluidez, você ganha acesso ao painel de controle que regula suas percepções e ações. Ao desenvolver essa consciência, você passa a ajustar sua vibração de forma intencional, criando coerência onde antes havia conflito. Essa coerência modifica seu comportamento, sua forma de interagir e até sua linguagem, criando um ciclo crescente de sincronia entre seu estado interno e a realidade que você deseja construir. Por fim, pesquisas recentes em psicologia positiva mostram que emoções elevadas como gratidão, entusiasmo e inspiração promovem estados de ampliação e construção, descritos por Barbara Fredrickson. Esses estados aumentam repertórios cognitivos, fortalecem redes sociais, estimulam criatividade e ampliam a capacidade de resolver problemas.
A vibração interna elevada, portanto, não é apenas um sentimento bom, é um mecanismo biológico que expande o potencial humano. Quando você sustenta esse estado de forma consciente, seu corpo gera mais energia, sua mente opera com mais clareza e você se torna capaz de criar realidades mais sofisticadas. A vibração que você cultiva é a matéria-prima das experiências que você atrai, das oportunidades que você percebe e dos caminhos que se revelam diante de você. À medida que exploramos mais profundamente o papel da vibração na criação da realidade, torna-se evidente que o estado interno que sustentamos atua como um poderoso modulador de percepção, comportamento e tomada de decisões. Pesquisas sobre sincronização neural, conduzidas em universidades como MIT e Stanford, mostram que o cérebro humano possui circuitos especializados que se alinham com padrões recorrentes de foco e emoção. Quando você mantém uma vibração interna coerente, o cérebro começa a estabilizar suas redes de atenção, reduzindo ruídos mentais e ampliando a sensibilidade a informações relevantes. Isso significa que vibração não é apenas uma metáfora espiritual, é um padrão neurobiológico que direciona o foco e organiza a mente. Em estados vibracionais desorganizados, a atenção se fragmenta, criando dispersão, procrastinação e dificuldade de enxergar caminhos. Em estados vibracionais elevados e estáveis, a mente opera como um laser, identificando detalhes, conexões e soluções que antes passavam despercebidas. Essa organização interna se conecta com outra descoberta fascinante, a coerência entre coração e cérebro. O Instituto HeartMath demonstrou, através de medições eletrofisiológicas, que emoções positivas e estáveis criam um ritmo cardíaco harmônico, que por sua vez envia sinais organizadores ao cérebro, influenciando regiões responsáveis por tomada de decisão, criatividade e resiliência. Quando a vibração emocional é elevada, esse fluxo se torna mais estável, criando um estado de alta performance cognitiva e emocional. Esse estado, chamado de coerência psicofisiológica, aumenta a capacidade de recuperar-se rapidamente de desafios, sustentar clareza mental por mais tempo e agir com maior precisão. Pessoas que treinam coerência cardíaca regularmente demonstram maior inteligência emocional, maior capacidade de adaptação e maior habilidade de transformar intenção em ação, o que mostra que vibração é também uma ferramenta fisiológica para moldar a realidade. Além disso, pesquisas sobre percepção temporal revelam que estados vibracionais diferentes alteram a forma como o cérebro percebe a passagem do tempo. Estudos publicados no Journal of Neuroscience mostram que emoções negativas tendem a contrair a percepção temporal, fazendo com que tudo pareça urgente, denso e limitado. Isso reduz criatividade, impede visão de longo prazo e aumenta comportamentos reativos. Já as emoções elevadas expandem a percepção temporal, permitindo que você enxergue caminhos mais amplos, tome decisões com mais calma e crie estratégias mais inteligentes. Essa expansão interna influencia diretamente sua capacidade de construir a realidade que deseja, porque amplia sua visão, fortalece seu planejamento e aumenta sua habilidade de sustentar ações consistentes. Quanto mais elevada sua vibração, mais amplo se torna o campo de possibilidades percebidas. Outro ponto crucial vem dos estudos sobre memória emocional. O cérebro registra estados vibracionais com enorme precisão e tende a reproduzi-los automaticamente ao longo do tempo. Isso significa que sua vibração atual não afeta apenas o presente, ela molda tendências futuras de comportamento. Pesquisas de Joseph Ledoux, especialista em neurociência emocional, mostram que memórias emocionais são muito mais duradouras do que memórias factuais. Quando você cultiva estados emocionais negativos por longos períodos, cria redes neurais que facilitam o retorno a essas vibrações, independentemente das circunstâncias externas. Porém, quando sustenta vibrações elevadas de forma repetida, cria redes que favorecem calma, estabilidade e clareza. Esse processo reforça a ideia de que vibração é um treinamento, e cada dia em que você ajusta seu estado interno está reconfigurando seu futuro psicológico. É nessa intersecção entre biologia, mente e comportamento que surge um fenômeno conhecido como priming emocional. Pesquisas de John Bark, da Universidade de Yale, mostram que estados emocionais agem como filtros que determinam como iremos interpretar pessoas, ambientes e situações antes mesmo de termos consciência disso. Sua vibração, portanto, molda microdecisões constantes, o tom da conversa, a forma como você reage a um desafio, o caminho que escolhe seguir em um problema, e essas microdecisões acumuladas constroem o curso da sua vida. Uma vibração interna organizada faz com que você selecione automaticamente opções que favorecem seu crescimento.
Uma vibração desorganizada faz com que você escolha caminhos que reforçam limitações. A realidade externa é resultado de escolhas internas, e escolhas internas são resultado de vibração sustentada. Outra linha de pesquisa que conecta vibração e criação de realidade é o estudo dos estados de fluxo. O pesquisador Mihaly Csikszentmihalyi demonstrou que estados de fluxo são ativados quando há alinhamento entre desafio, foco e estabilidade emocional. Pessoas que alcançam fluxo regularmente produzem resultados extraordinários, com maior eficiência, criatividade e visão estratégica. E o elemento central que permite esse estado é a vibração interna, um equilíbrio entre calma, intenção e envolvimento. Vibrações desorganizadas tornam o fluxo impossível, vibrações elevadas o tornam natural. Isso mostra que a vibração não é apenas um estado psicológico, é um mecanismo sofisticado de performance humana. À luz dessas evidências, torna-se claro que vibração é um código que instrui o cérebro, regula o corpo e orienta o comportamento. Ela influencia a forma como você pensa, sente, percebe, reage, decide e cria. Quando você sustenta uma vibração alinhada com aquilo que deseja experimentar, você se torna biologicamente, cognitivamente e emocionalmente compatível com essa realidade. E é essa compatibilidade que faz com que caminhos se abram, oportunidades se revelem e sincronicidades se tornem mais frequentes. A frequência que você sustenta é a arquitetura interna da realidade que está prestes a nascer. Ao observarmos a forma como a realidade responde às vibrações internas, começamos a perceber que existe uma arquitetura invisível sustentando cada experiência que vivemos, como se um código silencioso estivesse constantemente interpretando nossas frequências emocionais e transformando-as em eventos concretos. Dentro desse processo, nada é aleatório. Cada pensamento recorrente, cada emoção que insistimos em cultivar e cada energia que emitimos funciona como um sinal enviado a esse campo inteligente, que por sua vez devolve experiências compatíveis com o padrão vibratório que escolhemos manter. Assim, quando entendemos que a vida não é um espaço vazio reagindo ao acaso, mas sim um organismo dinâmico que se ajusta às vibrações internas, percebemos que estamos o tempo todo moldando a nossa própria jornada, mesmo quando não temos consciência disso. E é justamente essa falta de consciência que cria os ciclos repetitivos que tantas pessoas enfrentam ao longo da vida sem compreender a verdadeira origem desses padrões ocultos. À medida que expandimos a percepção e passamos a interpretar a existência não apenas através dos sentidos físicos, mas também através das frequências que emanamos, torna-se evidente que a vibração mais dominante dentro de nós é a que define o curso de nossas experiências, como se fosse um imã emocional moldando acontecimentos, encontros, oportunidades e até desafios que surgem como reflexos precisos do que carregamos internamente. Isso significa que não basta desejar algo na superfície, é preciso que toda a estrutura emocional esteja alinhada com o que queremos experienciar, caso contrário, o campo vibratório seguirá respondendo àquilo que realmente está ativo dentro de nós, e não ao que tentamos afirmar apenas mentalmente. Dessa forma, começamos a perceber que o verdadeiro poder não está em controlar o mundo externo, mas sim em compreender o funcionamento da energia que circula dentro da nossa consciência, pois é ela que escreve silenciosamente a história que chamamos de vida. Quando mergulhamos nesse entendimento, percebemos que cada emoção persistente funciona como uma espécie de assinatura vibratória, e essa assinatura cria uma ponte direta entre o que sentimos e o que vivemos, revelando que o universo não responde às palavras, mas sim ao estado de ser que sustentamos de forma contínua. Isso explica por que tantas pessoas desejam mudanças, mas permanecem presas nos mesmos padrões. Elas tentam mudar a realidade sem modificar o campo vibratório que a sustenta. Assim, torna-se claro que a verdadeira transformação começa sempre dentro, pois a vida apenas reflete aquilo que mantemos como frequência dominante, mesmo que de forma inconsciente. E quando reconhecemos esse mecanismo, somos convidados a nos tornar observadores atentos da energia que emitimos, escolhendo conscientemente o tipo de vibração que queremos sustentar, sabendo que isso definirá os caminhos que se abrirão diante de nós. Essa compreensão nos leva a um ponto essencial: não existe neutralidade vibratória. Estamos sempre emitindo algo, sempre gerando frequências, mesmo quando acreditamos estar apenas reagindo ao que acontece ao nosso redor. A cada pensamento, criamos ondas energéticas. A cada emoção, intensificamos ou enfraquecemos padrões. A cada escolha, redefinimos o movimento vibratório que conduz nossa jornada. É por isso que aprender a dominar a própria vibração não é apenas um conceito filosófico, mas uma habilidade prática capaz de reorganizar completamente a forma como vivemos, percebemos e atraímos experiências. E quando começamos a praticar esse domínio,
percebemos que pequenas mudanças internas produzem grandes efeitos externos, como se o universo aguardasse apenas uma leve alteração energética para responder com novas possibilidades, caminhos mais claros e uma sincronicidade que antes parecia inacessível. Assim, ao final desse mergulho profundo na natureza vibratória da existência, compreendemos que somos participantes ativos na construção da realidade e que a verdadeira magia não está em modificar o que está fora, mas em alinhar com precisão aquilo que está dentro, pois é esse alinhamento que cria harmonia, fluxo e expansão em todos os níveis da vida. E quando finalmente entendemos isso, percebemos que nada está fora do nosso alcance, pois cada possibilidade já existe em forma vibratória, aguardando apenas que nos tornemos compatíveis com ela para que se manifeste diante de nós. A realidade que você percebe é moldada pela sua própria consciência. Se este vídeo te inspirou a olhar para o universo de forma quântica, inscreva-se no Alquimia Mental, o canal onde exploramos a mente, a energia e as leis que regem toda a existência. Venha aprender a transformar sua realidade através do poder do conhecimento e da consciência.